Orson Welles não fazia nenhum filme havia 5 anos, quando lhe é oferecida a possibilidade de realizar O Processo. Autor consagrado como genial e maldito, já enfrentara adaptações de Shakespeare, Macbeth e Otelo, antes de abordar essa obra-prima de Kafka. Como tantas vezes antes na carreira do realizador, a produção do filme enfrenta muitas dificuldades: desistência do produtor inicial, montagem financeira complexa e modificação dos locais de filmagem na última hora. Mesmo numa filmografia acidentada como a de Orson Welles, composta em grande parte de obras inacabadas, o processo figura como realização atípica. À parte o ciclo shakespeariano, trata-se da única adaptação literária do cineasta. Mas cabe lembrar que anteriormente ele transpôs vários romances para o rádio, Guerra dos Mundos, No Coração das Trevas ou para o teatro, Moby Dick, sem falar da sua perpétua filmagem de Don Quixote. O processo nada tem de uma adaptação fiel do romance de Kafka, antes constituindo uma interpretação original. Em primeiro lugar, Welles situa o filme na época contemporânea, ou por outra, num futuro muito próximo do ano de realização, sem datá-lo com precisão. O estilo visual, por sua vez, é o mais afastado possível de qualquer espécie de realismo. Sempre adepto do foco curto e das grandes angulares, Welles modela o espaço a seu bel prazer, alterando as dimensões dos objetos e lugares. Isso pode parecer um contrassenso ou o oposto ao estilo de Kafka, que privilegia o estilo sóbrio, quase minimalista, acentuando a sensação de sufocamento e a situação inextricável de Joseph K. Mas também podemos ver aí, pelo contrário, uma simples translação. O Welles substitui o labirinto mental escrito por Kafka por um labirinto espacial. Ao situá-la numa época mais ou menos contemporânea, Welles utiliza o processo como ilustração de um mundo centralizador e totalitário. O mais importante é que, do seu ponto de vista, como tantas vezes repetiu, Joseph K. é de fato culpado, no mínimo por fazer parte desse conjunto, do aparelho, no sentido amplo da ditadura burocrática que acaba por esmagá-lo. Em suas linhas gerais, contudo, Welles mantém-se fiel à trama do romance e aos principais personagens. Relativamente pouco apreciado ao ser lançado, em virtude das liberdades estilísticas em relação ao romance de origem, o processo esteve durante muito tempo entre os filmes considerados menores de Orson Welles, até que a redescoberta progressiva de sua filmografia subterrânea viesse a alterar a visão do conjunto de sua obra, para lhe atribuir, afinal, um lugar muito mais importante. Before the law, there stands a God. A man comes from the country begging admittance to the law. But the God cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the God. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the God. I am very powerful, yet I am the least of all the gods. From hall to hall, door after door, each god is more powerful than the last. By the god's permission, the man sits down by the side of the door, and there he waits. For years, he waits. Everything he has, he gives away in the hope of bribing the god, who never fails to say to him, I take what you give me, only so that you will not feel that you have left something undone. Keeping his watch during the long years, the man has learned to know even the fleas in the god's fur collar. And growing childish in old age, he begs the very fleas to persuade the god to change his mind and allow him to enter. His sight is dimmed, but in the darkness he perceives a radiance streaming immortally from the door of the law. And now, before he dies, all his experience condenses into one question, a question he has never asked. He beckons to the god. Says the god, you are insatiable. What is it now? Says the man, every man strives to attain the law. How is it then that in all these years, no one else has ever come here seeking admittance? His hearing has failed, so the god yells into his ear, no one else but you could ever have obtained admittance. No one else could enter this door. This door.
was intended only for you. And now, I'm going to close it. This tale is told during the story called The Trial. It has been said that the logic of this story is the logic of a dream, of a nightmare. Abordar um romance alusivo e picante como Lolita, obra-prima de inteligência, ironia e cinismo, não significa apenas defrontar-se com a espinhosa questão da adaptação, mas também enfrentar o obstáculo da censura. Stanley Kubrick e Adrian Lyne, 35 anos depois, tiveram de recorrer a astúcias estilísticas para contornar o problema, ao mesmo tempo tentando afastar-se o menos possível do espírito do texto de Vladimir Nabokov. Paradoxalmente, a tarefa foi tão árdua para Lyne quanto para Kubrick. De tal maneira, a pedofilia tornou-se, desde o fim da década de 90, um tema altamente sensível. O que em parte explica o fato de o filme de Lyne ter tido distribuição difícil e restrita nos Estados Unidos. Lembremos que a obra de Nabokov, entre outras críticas e problemas de censura, deparou-se com a recusa de 4 editores americanos, temerosos da justiça, até ser publicada pela primeira vez em língua inglesa na França. Lyne e Kubrick optaram por uma Lolita de idade mais avançada que a ninfeta de 12 anos do romance. Mais perversa, a Lolita de Lyne, interpretada por Dominique Swain, tem 15 anos na época da realização do filme, e Sue Lyon, 14 anos, ao passo que Jeremy Irons encarna um Humbert Hubbard mais jovem e, sobretudo, menos devasso que aquele de James Mason do filme de Kubrick. Sob todos os pontos de vista, os dois atores escamoteiam o lado repugnante do personagem e o ato pedófilo parece menos visível nos dois filmes que em Nabokov. Em Kubrick, em momento algum, Humbert beija ou tem qualquer gesto equivocado em relação à enteada. Em Lyne, a diferença de idade é de tal maneira abrandada pelo físico dos intérpretes que o espectador rapidamente esquece a questão escabrosa que está em jogo na intriga. Por isso que Lyne, que se especializou em filmes de erotismo, mostra-se mais direto e demonstrativo que o antecessor. Apesar disso, Lyne também foi obrigado a cortar cenas em que evocavam explicitamente a relação sexual do casal. Diante da difícil relação entre ética e estética, essas adaptações revelam-se opostas nas escolhas de encenação. Sóbria, sombria e nuançada em Kubrick, ela é maneirista, colorida e policiada em Lyne. Neste, só a grotesca liberação de violência na sequência do assassinato de Kilt permite imaginar o que poderia ter sido o filme. Uma farsa barroca baseada no assassinato imaginário de uma mãe para desposar sua filha e irrigada então pelo corolário da loucura paranoica. Em vez disso, Lyne passa uma borracha na ironia do romance, resvala para um sentimentalismo comportado e, sobretudo, comete um contrassenso ao transformar Humbert no amante romântico que não é. Já no filme de Kubrick, a primeira cena em flashback evidencia o seu gosto pela mistura de gêneros, o grotesco e a paródia. Assim, Kilt ocupa em seu filme um lugar de primeiro plano que não tem em Lyne, nesse sentido muito mais respeitoso ao romance, no qual o personagem, nunca descrito, só aparece nas entrelinhas da narrativa. Em Kubrick, o grotesco remete à ironia e ao humor negro do romance, ao mesmo tempo eliminando a dimensão sadiana do personagem, cujo excesso de perversão leva a uma transgressão sexual permanente. Em compensação, Lyne transforma Kilt em um ser meio alucinatório e libidinoso, que aceita sem problemas suas pulsões pornográficas e sua atração pela devassidão. Levado pela censura a apagar o jogo erótico do livro e a infâmia sexual de Humbert, Kubrick sabia que o medo social do herói não mais parecia muito justificado. Por isso é que procedeu a uma reviravolta na narração do romance, começando pelo fim e assim fazendo de seu filme um longuíssimo flashback. Por mais eficiente que seja, esse recurso prenuncia o destino inelutável e volta a conferir legitimidade ao comportamento inicialmente suspeito e depois angustiado do personagem. No fim das contas, Kubrick, não podendo representar a ninfeta do romance por causa do Código Reis, conduz a narrativa na direção da farsa cruel, como num pesadelo servindo de apoio a uma reflexão pessoal sobre a espiral do fracasso e o sentimento de solidão,
ao passo que Line, totalmente voltado para a opção plástica da bela imagem, tentaria resgatar a suavidade do estilo de Nabokov. I looked and looked at her, and I knew as clearly as I know that I will die, that I loved her more than anything I'd ever seen or imagined on earth. She was only the dead leaf echo of the nymphette from long ago. But I loved her, this Lolita, pale and polluted and big with another man's child. She could fade and wither, I didn't care. I would still go mad with tenderness at the mere sight of her face. Stanley Kubrick já havia feito filmes notáveis, como Glória Feita de Sangue, Lolita e, sobretudo, Doutor Fantástico, ao decidir realizar um filme de ficção científica adulto e ambicioso. Como de hábito, começa a procurar uma fonte literária. Sua escolha recai sobre uma novela de Arthur C. Clarke, escrita em 1951, intitulada The Sentinel, publicada originalmente na coletânea The 9 Billion Names of God. The Sentinel é um texto relativamente curto, escrito por um astronauta na primeira pessoa do singular. Ele relata uma expedição à Lua, durante a qual descobre um estranho objeto no alto de uma montanha. Uma estrutura brilhante, tendo, grosso modo, a forma de uma pirâmide e engastada na rocha como um gigantesco diamante multifacetado. Após exame, chega-se à conclusão de que o objeto foi depositado ali há centenas de milhares de anos por uma civilização extraterrestre. O objetivo, servir de sentinela. A partir desse postulado, breve e sucinto demais para um longa-metragem, Kubrick começa a escrever o roteiro. Também toma duas decisões, uma rara, a outra praticamente única. A primeira é associar Clarke à escrita do filme. A outra é fazer-lhe uma proposta original, escrever um romance simultaneamente à escrita do filme, para ter a maior liberdade imaginativa possível. Nasce assim um objeto absolutamente inédito em sua própria concepção. Com efeito, o romance de Clarke, 2001, Uma Odisseia no Espaço, não pode de forma alguma ser considerado uma novelização do filme. Foi escrito ao mesmo tempo em que o roteiro, devendo as duas formas de escrita influenciar-se reciprocamente. E, por sinal, o romance de Clarke se inspiraria em alguns de seus temas prediletos, já usado em novelas anteriores. Mas é claro que é sensível nele a influência de Stanley Kubrick. Estamos, portanto, diante de um caso muito especial. Comparar o romance e o filme não consiste em estudar a técnica da adaptação, e sim em determinar de que maneira cada autor abordou sua narrativa e com quais elementos pessoais contribuiu. As duas obras são diferentes em sua estrutura. Clarke divide o livro em 6 partes, intituladas A Noite Ancestral, AMT1, Entre os Planetas, Abismo, As Luas de Saturno e Além da Porta das Estrelas. A decupagem feita por Kubrick é menos clara. Em sua maioria, os observadores consideram que o filme tem 4 partes: a pré-história, a Lua, a viagem para Júpiter e a viagem no infinito. O próprio Kubrick tomou o cuidado de inserir intertítulos, como se fossem títulos de capítulos. Acontece que eles são apenas 3: Alvorecer da Humanidade, Missão Júpiter, Júpiter e Além do Infinito. Desse modo, o episódio lunar, introduzido pela mais famosa elipse da história do cinema, não tem título. Ausência que pode ser explicada de 2 maneiras. Ou bem consideramos que é exatamente essa elipse que serve de título, pela figura de estilo e de pontuação que representa, ou então entendemos que o episódio lunar se situa simbolicamente no alvorecer da humanidade. Essa elipse é muito importante por ser bem característica de Stanley Kubrick. No romance, pelo contrário, encontramos um capítulo extremamente pedagógico que resume a evolução do homem desde a pré-história. A pedagogia científica, portanto, Kubrick prefere uma arte da elipse e da lacuna, que abre lugar para a interpretação do espectador. Essa abertura do campo interpretativo é sintomática da diferença fundamental entre a obra literária e a obra fílmica. De formação científica, Clarke coloca postulados precisos, explica, detalha e justifica. Já Kubrick se vale da precisão científica dos cenários e técnicas para resvalar no simbolismo e na filosofia, e mesmo para certa forma de misticismo. Desde o início,
Kubrick opta por uma forma de abstração e mutismo. Ao contrário do que acontece no romance, o monolito da pré-história é único e apresenta sempre o mesmo aspecto. E, ao contrário de Clarke, Kubrick jamais dá qualquer explicação ao seu respeito. A palavra extraterrestre é usada apenas uma vez e a natureza dessa forma nunca vem a ser explicada. Ao contrário do romance, o filme é uma obra aberta. Em certo sentido místico, o monolito representaria a inteligência divina, ao mesmo tempo guia e objetivo da humanidade. Isso explicaria o fato de, no filme, Bowman não se dirigir a Saturno, limite do sistema solar, a derradeira fronteira do ponto de vista de Clarke, mas a Júpiter, o mais poderoso dos deuses. Aonde as palavras não podem chegar, Kubrick recorre à música, conduzindo o espectador por uma intensa experiência artística, visual e sonora e filosófica, de inspiração nietzschiana, induzida pela utilização do tema de abertura de Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? 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 Perceval se situa numa curiosa tendência do cinema autoral francês da década de 70, que consiste em se reapropriar de temas e textos da Idade Média para livrá-los de sua imagística cinematográfica convencional, quase sempre hollywoodiana. Desse modo, Robert Bresson realiza, pouco antes, uma versão ascética e mística de Lancelot du Lac, enquanto Franck Cassette filma Les Chansons de Roland, quase na mesma época que Romer. O filme de Bresson é místico, o de Cassette ideológico ou político. O filme de Romer não se situa em nenhuma das duas tendências anteriores. Há pouco misticismo em seu filme, embora se trate do Graal, e tampouco nenhuma análise ideológica. O principal objetivo do cineasta é trabalhar o próprio texto que tenta restituir e tornar compreensível para o espectador ouvinte do século XX.
Homer incumbe-se pessoalmente da tradução do francês arcaico para o francês contemporâneo, ao mesmo tempo preservando palavras, expressões e maneiras de se expressar originais, além de uma estrutura versificada em octossílabos. Se logo no início o filme tem um efeito de distanciamento e surpresa para o espectador, que naturalmente não está habituado a ouvir essa língua, Homer vence a aposta ao tornar o texto perfeitamente compreensível, apesar da aparente dificuldade. Na verdade, a obra escrita é muito mais facilmente acessível quando é filmada, logo dita, interpretada e mostrada, algo que vocês podem compreender muito bem assistindo às adaptações de Shakespeare. Homer também inova no modo narrativo escolhido. Ele não se limita a reproduzir os diálogos em forma versificada, fazendo o mesmo com os trechos de narrativas ou descrições confiados aos autores. Desse modo, de um verso a outro, mas às vezes também, dentro de um mesmo verso, eles passam de uma parte descritiva a um diálogo do seu próprio personagem e, portanto, da terceira à primeira pessoa. No outro registro, Homer alterna trechos falados ou dialogados com outros cantados por um coro, culminando as sequências cantadas na última parte do filme, como a representação da Paixão de Cristo. Esse quadro lembra a dimensão cristã de uma parte da obra de Homer, embora ele seja mais tradicional que mística ou mais filosófica. Assim, Perceval faz a ligação com Minha Noite com Ela, mas também com os retratos de adolescentes ou jovens adultos recorrentes em tantos filmes de aprendizado do cineasta. Par ma foi, ma mère a raison, qui me dit que les diables sont les plus affreuses créatures qui se trouvent dans la nature. Et dit aussi pour m'enseigner que pour eux on se doit signer. Non. Ce conseil dédaignerait, et pour sûr ne me signerait. Mais je frapperai le plus fort d'un des javelots que je porte. Ainsi n'approchera de moi aucun des autres, je le crois. Mais quand il les vit découverts, devant le bois à ciel ouvert, et vit les auberts frémissants, et les aumes clairs et luisants, et vit le blanc et le vermeil reluire contre le soleil. Oh, sire Dieu, pardonnez-moi. Ce sont des anges que je vois. Et je crois bien que j'ai péché. Et que je me suis moult trompé en pensant que c'était des diables. Ma mère ne me dit pas fable, qui dit que les anges étaient les plus belles choses qui soient. Sauf Dieu, qui est plus beau que tous. Mais n'est-ce pas Dieu que je vois? Il en est un si beau parmi que les autres auprès de lui n'ont pas de beauté le 10e. Puisque me dit ma mère même qu'on doit Seigneur Dieu adorer et supplier et honorer, je vais adorer celui-ci et tous les anges après lui. Notre Père qui es aux cieux, qui de nous tous le salut veut, que ton tien nom soit sanctifié, en nous loué et exaucé. Écoutez, valet, n'ayez peur. Peur? Je n'ai point par le Sauveur notre Seigneur en qui je crois. N'êtes-vous Dieu? Non, par ma foi. Qu'êtes-vous donc? Chevalier suis. Jamais chevalier ne connu par mon âme, ni nul n'en vit, et jamais parlé n'en ouït.